Olá, vamos iniciar aqui a gravação desse novo tópico aqui, o segundo sobre expectativas do livro do Blanchard. O título é Expectativas, Consumo e Investimento. O capítulo anterior foi sobre expectativas e o mercado de ativos. Esse aqui será sobre os dois componentes básicos da que compõem o PIB dos países, né, que é o consumo e investimento, a relação que tem entre expectativas de consumo, entre expectativas e investimento, verificar a semelhança que tem, né, das decisões de consumo com investimentos e algumas possíveis diferenças. Baseado aqui, né, no capítulo 15 do livro de macroeconomia do Blanchard, da sétima edição, e vou só, em algumas partes, eu vou ter de fazer um comentário direto aqui do livro, né? Porque, como é um livro de macroeconomia, né, um manual, por trás aqui está subjacente, né, as teorias do consumo e a teoria do investimento. Eu vou ver aqui, né, uma parte que ele se refere aqui no início do capítulo, né? Eu já deixei disponível para vocês é, o disponível para vocês, especificamente o capítulo separado, aí vocês deem uma olhada lá. E aí o que é que está subjacente aqui são duas teorias, tá vendo, que são muito comuns sobre a teoria do consumo, que é a teoria do Milton Friedman, a teoria do consumo da renda permanente e a teoria do Franco Modigliani, que é a teoria do ciclo de vida. E aqui, da forma que ele aborda o capítulo, tá? Ele não trata com detalhe nenhuma das duas e nem comenta ao longo do capítulo. Ele faz só uma menção no início do capítulo, né? Por isso que eu vou deixar registrado aqui, né? Por causa desse detalhe, né? Ele vai dizer: a teoria moderna do consumo, que serve de base para esta sessão, tá? Essa sessão sobre consumo, foi desenvolvida de maneira independente na década de 1950 por Milton Friedman, da Universidade de Chicago, que a chamou de teoria do consumo da renda permanente, e por Franco Modigliani, do MIT, que a denominou teoria do consumo do ciclo de vida. Cada um deles escolheu sua denominação com cuidado. A renda permanente, de Friedman, enfatizava que os consumidores olhavam além da renda corrente. O ciclo de vida, né, de Modigliani ressaltava que o horizonte de planejamento natural dos consumidores era sua vida inteira. Então, o que é cada uma dessas duas teorias que ele só fala, né, que tem como pano de fundo, né, essas duas teorias, né, a teoria do consumo da renda permanente, do Friedman, e a teoria do consumo do ciclo de vida. Então, a teoria do Friedman diz que a, os indivíduos, quando vão decidir consumir algo, eles não estão considerando apenas, tá, aquela renda que eles estão obtendo naquele momento, se é pouca ou se é muita, tá, né? Mas eles estão calculando toda a sua renda que o indivíduo adquire ao longo da vida. E a teoria do ciclo de vida do Modigliani, né, é muito parecida, mas vai dizer o seguinte, né, que tem um ciclo de obtenção de renda dos indivíduos que começa em uma determinada idade, e aí, quando vai chegando lá pelos 40 anos, 50, ele vai obtendo o pico da sua renda e no sentido de se preparando para a aposentadoria e depois ela vai decaindo, né, de acordo com quando ele já está usufruindo dessa renda que obteve, né, durante a vida, né, o início, né,
quando a pessoa é jovem, tá vendo, tem uma renda baixa, depois vai aumentando ali pela faixa dos 40 e poucos, 50, aí depois vai declinar. Então, são essas duas teorias. É, aí o livro tem três seções, né? Uma seção sobre consumo, uma seção sobre investimento e outra seção um pouco combinando os dois, né, ao mesmo tempo, né? O consumo e investimento. Como é que ele inicia, né? Determinante do consumo. Foi visto, tá dando que lá para trás, né, quando se inicia na macroeconomia, que o consumo ele dependia basicamente da renda. E quando aumenta a renda, o indivíduo também modifica o consumo e quando reduz a renda, o indivíduo reduz o seu consumo. Aqui, né, ele vai, baseado nessas duas teorias, sem desenvolver detalhadamente cada uma, tá vendo? Ele vai fazer uma abordagem, né, a respeito de como é que os indivíduos, tá vendo, decidem o quanto consumir. Então, primeiro ponto, né, que já está eh, especificado aqui, né, que você tem uma relação, tá vendo, além da renda, também com as expectativas que os indivíduos realizam ao longo do tempo. Por exemplo, né, se a gente pudesse dizer assim, um pouco pensando na teoria do consumo da renda permanente do Milton Friedman. E a pessoa imagina que daqui a 4 ou 5 anos vai, por algum motivo, né, vai aumentar a sua renda em 300%, 500%. Significa que, como ela calcula o seu consumo baseado na sua renda permanente, significa que o indivíduo já estaria modificando o seu consumo pensando nessa modificação na renda no futuro. Da mesma forma, se a pessoa está imaginando, está pensando que daqui a 2 anos, né, daqui a um ano, a sua renda vai ter um declínio por algum motivo, a pessoa já vai se ajustando, né, para adequar o seu consumo àquela renda que vai obter, né, a pessoa vai obter ao longo de sua vida. Então, só fica colocado, né, que, além da renda, né, também tem uma relação com as expectativas que os indivíduos fazem, tá vendo, da renda no futuro para determinar o investimento. O comportamento do consumo agregado é uma área de intensa pesquisa, né, por dois motivos. Né? Primeiro motivo, a grande participação do consumo como componente do PIB. Né? Aí eu fui checar, tá dando essas informações, tá dando assim de internet mesmo. Nos Estados Unidos, né, próximo de 68% do PIB, né, é composto pelo consumo, e no Brasil, cerca de 65%. Então, e aí que se torna importante. Tem dois aspectos aí, né, para o entendimento, né, de como é que os indivíduos, né, decidem o que consumir, consumir mais ou consumir menos, e também porque o próprio consumo, a variação no consumo, tem um impacto, evidentemente, no produto, dado a grande participação que tem, né, do consumo no PIB dos países. Segundo motivo, né, do consumo agregado é que a crescente disponibilidade de amplas pesquisas sobre os consumidores individuais. Então, isso já facilita muito, já que é uma variável, tá vendo? Muito grande, e como se tem um detalhamento também enorme, tá vendo, de informações, significa que quanto mais se aprofunda no estudo do consumo, mais é possível, né, se saber algumas tendências, né, do produto, né, no futuro, já que mudanças no consumo muito provavelmente vai influenciar também o produto em função da magnitude, né, da composição dele no total do PIB. As pesquisas têm permitido aos economistas melhorar continuamente sua compreensão de como os consumidores se comportam de fato. Aí ele
ele coloca, agora eu vou só nas subseções aqui, tá, a respeito dentro do item de consumo, né? E aqui é baseado primeiro nessa hipótese, né, de que o consumidor, tá, tem uma grande capacidade de previsão. Então, é interessante, está dando que seja mantido essa hipótese, está dando ao longo, né, da discussão, porque ela que um pouco segura na a própria teoria do Friedman e do Modigliani, né? Porque você está considerando aí, né, tentando incorporar no consumo, né, a variável das expectativas. Se isso é verdadeiro ou não, tá vendo aí? Tem algumas partes do capítulo, né, que ele faz algumas ponderações, etc., tá vendo? Mas não no sentido de destruir, né, a ideia, né, de que das teorias da teoria do consumo da renda permanente e da teoria do consumo do ciclo de vida, mas apenas para dar algumas ideias a respeito do que realmente acontece. Então, essa hipótese aí, ela é fundamental, né, para um pouco é, fundamentar e segurar, né, as discussões que vão sendo feitas, né? Consumidor com grande capacidade de previsão. Como um consumidor com grande capacidade de previsão, né, que é uma hipótese, né, que é mantida aqui para poder fundamentar os argumentos, né, decidiria o quanto consumir. Como um consumidor com grande capacidade de previsão, né, decidiria o quanto consumir, essa que foi repetido, né, ele agiria em duas etapas. Né, em duas etapas. E é interessante, né, porque geralmente, quando nós não estamos envolvidos nessa discussão teórica, né, poucas vezes, né, a gente se depara em conversar com a pessoa e alguém dizendo a respeito, tá dando de imaginar quanto é que vai gastar hoje, pensando quanto é que vai ganhar daqui a 10 anos, 20 anos, né, ou 30 anos. Né? Geralmente, a gente, quando se depara, né, com alguma discussão, considera, a gente não é que considera, né? A gente fala com as pessoas tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? O quanto a gente tem na conta, quanto tem a possibilidade de ganhar de forma imediata. Mas aqui é interessante o seguinte, né? Porque se a gente vai para o lado, né, dessa discussão mais estruturada, são as duas teorias básicas, né, que existem a respeito da decisão do consumo. Aí vamos verificar o seguinte, né? Com essa hipótese, né, de que o consumidor, né, tem uma grande capacidade de previsão, ele age, né, em duas etapas. Né? A primeira, ele soma sua riqueza financeira e imobiliária. Aí é só, é, vamos verificar o caso da riqueza financeira, né? Aí eu detalhei, tá vendo na frente, não, mas só para antecipar um pouco. Riqueza financeira são os títulos que a pessoa tem, as aplicações em ações, em títulos do governo, etc. Tá? E a riqueza imobiliária, né? Até ele faz uma observação que também poderia estar a riqueza imobiliária, porque é que os imóveis que os indivíduos possuem e também carros, etc. Tá dentro, tudo está dentro aí da riqueza imobiliária. E aí vamos verificar o seguinte: o que essa, a soma da riqueza financeira mais a riqueza imobiliária, tá? Ela compõe o quê? Ele faria, né, uma estimativa, né, do que os economistas chamam de riqueza humana, renda do trabalho livre de impostos. Só para detalhar, ele vai ficar mais evidente não, mais claro do que significa isso aí, tá? Porque ele, primeiro, esse primeiro ponto, né? A riqueza financeira, eu já mencionei o que está dando aquilo que a pessoa tem de títulos, etc., está dando mais dinheiro em algum outro local, mesmo que não seja título, e a imobiliária já fez. E aqui, quando ele está fazendo o seguinte, né, que o indivíduo também estima, né, do que os economistas chamam de riqueza humana, né? E aí, o que é que ele está chamando o que é chamado de riqueza humana dentro da teoria do consumo da renda permanente? É aquela renda do trabalho, né, livre de impostos.
Então, a pessoa pode ter ah, em algum momento a gente vai ver, tá vendo essa questão, o que é riqueza humana e riqueza não humana, né? Porque ele vai dizer o seguinte, tá vendo? Essa riqueza humana, geralmente, a pessoa só vai obter, tá vendo? A partir de um determinado momento, quando começar a trabalhar, que vai ter uma renda do trabalho. Tem momentos que a pessoa não tem renda humana, vai sobreviver de riqueza não humana. O, a segunda etapa, né, que a pessoa caminha, né, que o segundo passo que dá, né, em termos de decidir o quanto consumir, é somar a riqueza humana e a riqueza não humana, né, que ele teria uma estimativa de sua riqueza total. Então, vamos só para, né, entender o que os indivíduos consideram para decidir, né, do quanto consumir. Tá? Ele soma a sua riqueza financeira e imobiliária, aí eu já falei, né, o que é a riqueza financeira, o que é a riqueza imobiliária, e também a riqueza humana, tá? E a riqueza não humana que ele tá dando teria uma estimativa de sua riqueza total. Então a riqueza total é a soma da riqueza humana e da riqueza não humana. A riqueza humana não humana, né, como eu já falei, né, é tudo aquilo que você vai obtendo que não é proveniente do rendimento do seu trabalho, né? Se você faz alguma aplicação, tá? A riqueza financeira pode ser um dos componentes da riqueza não humana. Alguma parte da riqueza imobiliária também pode se caracterizar como parte da riqueza não humana. Então, o segundo aspecto, né, é dar conta da sua riqueza total. O certo é que ele vai ter de ter uma ideia, né, da sua renda, tá dando que ele ganha ao longo da sua vida. A hipótese, né, ele decide gastar a renda total, a soma da riqueza humana mais a riqueza não humana, mantendo uma proporção que garanta assegurar o mesmo nível de consumo a cada ano por toda a vida. O que significa isso aí? Né? Aquilo que eu mencionei quando eu estava falando da teoria do consumo da renda permanente do Milton Friedman. Né? Que a pessoa, tá, eu calculei quanto é minha receita ao longo do tempo, ao longo da minha vida, tá? Aí a pessoa é que vai chutar quantos anos vai viver. Né? Se vai viver 60 anos, 70 anos, 90, 80 anos, 100 anos. Né? Então, minha receita permanente ao longo da minha vida vai ser tanto. Então, baseado nisso, tá vendo? Você vai decidir, tá vendo? Que vai consumir uma parcela, né? Vai gastar uma parcela dessa renda, né? No sentido de assegurar o mesmo nível de consumo ao longo do tempo. Né? Aí eu mencionei, lá quando eu estava falando de renda permanente, a pessoa disse, poxa, daqui a, a uma década, né? Daqui a uma década, eu vou aumentar minha renda em 5.000%. Significa que hoje eu já posso tomar uma decisão de aumentar o meu consumo. Porque eu estou calculando quanto é que a minha renda permanente ao longo da vida, e eu sei que vai ter uma grande variação num determinado momento, e quando eu tiro a média, me dá a possibilidade de consumir mais, né, já hoje. Da mesma forma, se acontecer o contrário, né, a renda baixar, e a pessoa tem uma expectativa de que sua renda vai baixar daqui a 15 anos, a pessoa já vai se ajustando, baixando o consumo hoje. Né? É uma coisa, é uma hipótese, né? Bastante audaciosa, mas, de certa forma, ela tenta um pouco superar aquela ideia de que os indivíduos, né, decidem gastar baseado unicamente na sua renda presente, na sua renda do momento. Se o consumo for maior que a renda total, né, ele vai, toma emprestado. Se for menor, ele poupa. Né? Ou seja, ele diz assim, se agora, se ele calculou ao longo do tempo que a sua renda vai ser X,
ele diz, não, eu tenho de eu posso consumir agora tanto. Tá vendo? E se eu não tenho esse tanto agora, eu vou tomar emprestado, porque eu já tenho, tá vendo? Uma perspectiva de que no futuro eu pago esses empréstimos e vou igualar o meu consumo, tá? Manter esse meu consumo de acordo com a minha renda total, que é a soma da riqueza, é riqueza humana mais a riqueza não humana. E, da mesma forma, né, que se esse consumo, né, for menor, né, do que a sua renda total, ele pode constituir alguma poupança, podendo até aumentar, né, o seu consumo. Você pegar aí, né, em termos, né, da equação, né, o consumo, né, depende, né, da riqueza total. O consumo no instante T ele depende, né, da soma da riqueza não humana e da riqueza humana no instante T. A hipótese do consumidor com grande capacidade de previsão implica que se tem de considerar a riqueza e renda de trabalho futura esperada no momento de decidir o quanto consumir. Aí é só um desdobramento e implicação, né, da teoria da renda teoria do consumo da renda permanente com essa hipótese, né? Porque aí se você tem essa hipótese de que o consumidor, né, ele tem uma grande capacidade de produção, de previsão, consequentemente, né, ele tem de considerar a sua riqueza, né, e a renda do trabalho futura e esperada no momento de decidir o quanto consumir. E é interessante, né, aqui no caso, nunca perder, né, de perspectivas que essa renda futura é sempre ao longo da vida. Seja se você for pela teoria do consumo da renda permanente do Friedman, seja se você estiver caminhando pela teoria do consumo do ciclo de vida. Elas foram desenvolvidas muito próximo, temporalmente muito próximo, no final dos anos de 1950, né, mas de forma independente. Mas, por certo, é que esse esperado aí se refere ao longo da vida. Também se supõe, né, cálculos e previsões em demasias, né, por parte do consumidor típico. Isso aí leva a gente a pensar, né, fazer algumas reflexões se realmente os consumidores, né, as pessoas, elas realizam esses cálculos, né, para decidir o quanto consumir. Mas eu só faço uma ressalva aqui, ressalva em termos de importância, é porque se alguns de vocês forem fazer esses concursos, né, para entrar nos mestrados de economia, nesses mestrados que, para entrar, precisa fazer o concurso da ANPEC, os temas da teoria do consumo da renda permanente, do Milton Friedman, e também da teoria do consumo, do ciclo de vida do Franco Modigliani, isso é muito comum, está vendo, todo ano, ela, direto ou indiretamente, tem alguma pergunta, né, que esteja relacionada com esse tema. Tá? Independente aqui, tá dentro de algumas ponderações que a gente vai ver, tá dentro de, poxa, tá dentro, às vezes, tá dentro, ela se aplica mais diretamente naquilo que eu observo no dia a dia. Às vezes, percebe-se que ela está meio distante, mas isso não importa. O que importa é que ela é um tema que é bastante frequente também para aquelas pessoas que é, vão se deparar com alguma prova, tá, de macroeconomia, seja lá de qual natureza. O exemplo, e aí ele cita, né, o exemplo de um universitário padrão, né, dos Estados Unidos. Eu vou até fazer uma leitura aqui só do início do exemplo, né, que é meio grande o exemplo, mas vocês leiam com cuidado, que eu achei muito legal esse exemplo que ele faz aqui. Não dá para fazer a leitura toda, tá? Eu vou só ler aqui o início, né, para vocês verificarem se isso se encaixa, tá dando, com a vida de vocês. Né? Suponhamos que você tenha 19 anos de idade e mais 3 anos de faculdade pela frente,
antes de conseguir seu primeiro emprego. Talvez esteja endividado por ter feito um empréstimo para pagar a faculdade. Talvez tenha um carro e alguns outros bens de certo valor. Para simplificar, suponhamos que suas dívidas e suas posses aproximadamente se compensem, de modo que sua riqueza não humana seja igual a zero. Claro, né, porque ainda não começou a trabalhar, por hipótese. Sua única riqueza, portanto, é a riqueza humana, o valor presente de sua renda esperada do trabalho líquido de impostos. Vou iniciar, ler mais 3 linhas aqui e eu dou sequência, né? Só para a introdução, que é bem longo o exemplo aqui. Você espera que seu salário anual inicial, daqui a 3 anos, seja de cerca de US$ 40.000 e que aumente, em média, 3% ao ano, em termos reais, até sua aposentadoria aos 60 anos. Cerca de 25% de sua renda irão para os impostos. Então, estou só. Acho interessante esse exemplo aqui, vocês não, não esqueçam, podemos, de dar uma olhada com um certo detalhe, estou dando esse exemplo, que é muito legal, porque a vida, né, dos universitários, né, dos Estados Unidos, a maioria deles, né, eles tiram empréstimo no banco para pagar a faculdade. É evidente que hoje você tem um problema muito sério da dívida, né, dos jovens nos Estados Unidos devido a essa questão, né, do pagamento das universidades. Mas aí é outra questão, né, são as consequências inesperadas de certas situações. Mas eu sugiro muito que vocês olhem aqui. Vocês, para quem, eu acho que para quem estuda nas universidades particulares, tá vendo? Deve ser muito próximo daquelas pessoas que tiram empréstimo, tudo. Eu conheço algumas pessoas, né, que, principalmente esses cursos mais caros, né, que o pai tira o empréstimo e é relativamente alto, né, a dívida que a pessoa tem de pagar. É claro que aqui ele está se referindo mais estritamente ao estudante, né, e não à família do estudante. Mas cabe também para a análise, também cabe para o conjunto da família. Feito isso, tá dando ele, depois que ele passa, né, o exemplo do universitário, ele vai dizer o seguinte, né, vamos baixar mais um pouco, né, essa situação para um pouco se aproximar mais da realidade. Então, ele assim, pode-se não querer planejar, pode ser que alguma pessoa, tá dando, não deseje, né, planejar um consumo constante ao longo de sua vida, por vários motivos, né, e aí vai desde. Ele menciona algumas observações no livro, né? É muito trabalhoso, às vezes muitas pessoas nem estão atentas a essa questão, tá dando, da renda, né, ao longo da vida ou do ciclo da vida, né? Então, pode ser que alguns indivíduos, tá dando, não desejem planejar, né? Pode achar que o montante de cálculos e previsões envolvidas nos cálculos que acabamos de fazer está muito acima do montante que leva em conta ao tomar suas decisões. Nunca, tanto por nunca ter pensado, né, nesses cálculos, ou achar que é o mais simples, não focando no futuro, né? Como até, vamos dizer assim, que as teorias mais tradicionais de determinação do consumo não levam em consideração o futuro, né? Vamos dizer assim, o consumo depende de quê? Da renda, sem falar nessa questão das expectativas. Considerando essas observações, o que é que ele vai dizer, né? O cálculo da riqueza total é baseado em previsões do que se espera que vai acontecer, mas o futuro pode se revelar melhor ou pior. O que é que ele está colocando aí, né? Que você tem algumas situações, e aí é muito evidente, né, que isso possa acontecer. A pessoa pode, tá, eu vou calcular quanto é que eu vou ganhar durante a minha vida, né? E o que é que ele está dizendo? Só que isso pode
variar ao longo da vida e em algumas situações muito para baixo, né? Outras situações, né, muito para cima. E isso cria, tá vendo, uma situação muito complicada, né, para a gente dizer como é que a gente encaixa, como é que a gente compreende, como é que o indivíduo, cheio dessas incertezas quanto ao futuro, né, vai tomar a decisão para de quanto vai consumir. Vai arriscar? Né? Vai dizer o seguinte, hoje, né, 2021, a pessoa diz, ó, minha renda anual agora é de 200 mil, né? E daqui a 10 anos, né, minha renda anual é de 1 milhão ou 1,5 milhão. Aí, então, se é isso, né, eu já vou começar a ajustar meus gastos, né, o meu consumo hoje, na minha renda que vai crescendo ao longo do tempo, e daqui a 10 anos, né, a minha renda anual já vai ser 1 milhão ou 1,5 milhão, e hoje eu já adequo o meu consumo a esse tipo de renda. Né? Tira a média, quanto é que vai ser essa renda ao longo essa renda permanente, né? E aí ajusta o consumo, tá, para manter esse consumo ao longo da vida. Isso a gente pode dizer assim, é uma atitude de ousadia, né? Da pessoa diz, poxa, eu estou prevendo aqui que eu vou fazer algumas coisas que me vai dar, vai me colocar nessa situação daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. Então, esse é uma observação, né, que pode se fazer. É possível, né, estudantes conseguirem empréstimo? Aí já é outra coisa, outra coisa. Daqui, se ele não tem renda, como é que ele vai conseguir empréstimo? Então, já é outro complicador, para dizer o seguinte, tá? Porque, só para fazer uma observação, mas uma observação que está dentro da teoria da renda, da teoria do consumo da renda permanente, é que essa teoria ela está implicitamente, né, relacionada com a questão do empréstimo. Aí não tem muito para onde correr, não. Você quer ajustar o seu consumo atual à sua renda futura, sabe? É, prevendo que ela vai aumentar, então você tem de tomar empréstimo. E aí você diz, pega um estudante que ainda não tem muitas garantias para dar para o banco, será que ele vai conseguir um empréstimo? Então, também tem isso. Esses motivos, né, todos plausíveis, sugerem que, para descrever o comportamento efetivo do consumidor, temos de modificar a descrição que apresentamos anteriormente. Esses motivos, em particular, sugerem que o consumo depende não só da riqueza total, mas também da renda corrente. Aí ele volta um pouco, mas aí é interessante, né? Essa é a teoria dele, né? É a teoria do Freire, a teoria do consumo da renda permanente. A teoria do Franco Modigliani, teoria do consumo do ciclo de vida. Ela se mantém. Ele vai só dizer o seguinte, né? É muito complicado a gente achar que os indivíduos vão fazer o cálculo dos seus gastos, né? De quanto vão consumir, tá? Já calculando quanto vão ganhar ao longo da vida. Então, vamos fazer o seguinte, ele vai, de certa forma, considerar a sua riqueza total, sua riqueza humana e não humana, tá? Mas também vai considerar aquilo, né, que já tinha na teoria econômica, né, a renda corrente. A renda corrente. Então, dá um certo passo atrás, né, para assegurar, embarcar aquilo que já existia dentro da teoria que eles construíram a partir dos anos 50. Se a incerteza quanto ao futuro, né, pode seguir uma trajetória de não consumir mais que a renda presente, evita-se o risco de acumular dívidas. Também é a questão dos problemas que pode estar envolvido nessa situação. Se os empréstimos forem inacessíveis, né, não havendo muitas escolhas, mesmo que deseje consumir mais que a renda atual, pode ser que não seja possível. Então, como eu estava falando, né? E, às vezes, o indivíduo pode tomar a decisão correta, né, de que ele pode ajustar os seus gastos para a sua renda, né, a média da sua renda permanente ao longo da vida, esses cálculos possibilitam que ele ajuste o seu consumo para cima. Mas só que, às vezes, não é possível ele ajustar porque não vai encontrar empréstimos dos bancos
ou coisa parecida. Então, ele está dentro da lógica, mas a decisão que ele tomou não é possível se ajustar porque as condições não permitem. O, é, dentro dessa ideia de um pouco, né, se aproximar mais da realidade, né, e com o pressuposto e com a hipótese, né, de que o consumidor tem uma grande capacidade de previsão, sim, desejando admitir um feito direto da renda corrente sobre o consumo, que medida de renda corrente deveríamos usar? Um indicador conveniente seria a renda do trabalho líquida de impostos, né? Se a gente for para aqueles componentes, né, lá do, da, da contabilidade nacional, seria muito parecido, né, com a questão do conceito de renda disponível, mas não é igual à renda disponível, né, porque aqui a gente está falando a renda dos indivíduos, né, a renda do trabalho líquida de impostos. Essa pode ser considerada, né, como um dos elementos, né, dentro da renda corrente, introduzido ao definir a riqueza humana, levando a uma função consumo, né, desses termos, né, que o consumo, né, dependeria da riqueza total e da renda do trabalho, né, livre de impostos, né, livre de impostos. Só lembrando, né, que isso aí não é a mesma coisa de renda disponível que é muito comum lá da contabilidade nacional. Então, o que foi adicionado aqui, né, na ideia original, né, da, das teorias do consumo, seja da teoria da renda permanente, seja da teoria do ciclo de vida. Foi adicionado aqui a renda corrente. Né? Que componente da renda corrente? Né? A renda do trabalho livre de impostos, líquida de impostos. E a riqueza total. Os dois atuariam positivamente, né, no consumo, no atual, no consumo no instante teu. O consumo, né, é uma função crescente da riqueza total e da renda do trabalho líquida de impostos. Enquanto o consumo depende da riqueza total e, assim, das expectativas da renda futura, e de quanto depende da renda corrente. Aí você estaria, né, levantando uma pergunta só no sentido de aumentar o seu entendimento. Então, já que o consumo, né, depende agora dessas duas variáveis, né, da riqueza total, que é a soma da riqueza humana mais a riqueza não humana, né, e, e da mais, né, a renda, né, do trabalho líquido de impostos, né, que é uma componente, né, da riqueza humana, em que depende, né, o consumo, né, mais da renda total e em que depende mais da renda corrente. As expectativas afetam, né, o consumo de duas maneiras. Essa pergunta aqui, né, que ele faz, tá dando, ele levanta só para reflexão, né? Não é muito para definir qual é o mais determinante aí, determinante. Juntando as peças, né, a renda corrente, as expectativas e o consumo. As expectativas afetam o consumo de duas maneiras, sabendo que a gente já vem tratando com expectativas, né, pelo fato de dizer que e vai se decidir quanto consumir, considerando, né, a sua renda ao longo da vida, é claro que aí já está se considerando a expectativa, né, porque você fazer esses cálculos e um pouco considerando, né, quanto é que a sua renda vai aumentar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos, né, você ter essas estimativas, significa que as expectativas já estão fortemente dentro do próprio conceito, né, da teoria do consumo da renda permanente e da teoria do consumo do ciclo de vida. As expectativas afetam o consumo de duas maneiras. Diretamente, né, por meio da riqueza humana,
a soma da riqueza humana, né? Aquilo que você ganha, né, quando começa a trabalhar, principalmente. Para calcular a riqueza humana, os consumidores formam suas expectativas da renda futura do trabalho, das taxas de juros e dos impostos. Então, essas três variáveis aí, né? Claro, sem a renda, né, futura do trabalho, que aí você nem teria a, o conceito de renda, né, de riqueza humana. Então, é de onde vem. Mas só que para ele calcular, né, essa renda futura do trabalho, ele tem de considerar aí, né, a taxa de juros, né, reais e os impostos, né? Porque aí é um pouco, né, como eu disse assim, que a parte, né, da riqueza humana, ou a parte da renda corrente, né, considerado como a riqueza humana, que vai determinar o consumo, né, vai determinar o consumo, você está, né, pegando a renda do trabalho líquida de impostos. Né? Mas só que você também tem que considerar aí a taxa, né, real de juros. Taxa real de juros, porque ela tem, como você está trabalhando num prazo, né, razoável, significa que se você não considerar os juros, você pode estar fazendo cálculos, né, errados, né, de quanto é que você teria, né, daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. Como você está sempre calculando em relação ao valor futuro, ao valor presente, mas quanto é que vale hoje, né, uma renda de 30 mil daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Por isso que a taxa de juros é, ela é intrínseca, né, ao cálculo da riqueza humana. Por isso que as expectativas, né, nesse caso aí, elas atuam diretamente. Indiretamente, né, por meio da riqueza não humana. O que é a riqueza não humana? Né? Os títulos, né, e mais, né, os títulos, né, as ações de imóveis, né, que no caso aí é a riqueza imobiliária, né, ou mobiliária. E nesse caso, a riqueza não humana não precisa de cálculo, né, porque ela é dada. Geralmente, como foi visto no capítulo passado, tá vendo? O próprio mercado é que calcula não, que um pouco determina o preço, né, desses ativos. Essa dependência do consumo em relação às expectativas tem, por sua vez, duas principais implicações para a relação entre consumo e renda. O consumo provavelmente responde menos do que proporcionalmente às flutuações na renda corrente. Aí, mesmo sem considerar essa teoria do consumo da renda permanente ou teoria do consumo do ciclo de vida, isso aí já tinha sido visto até lá na parte mais tradicional da macroeconomia, né? Desde que o Keynes formulou a decisão do consumo, né? Que o consumo ele não, como os indivíduos não gastam toda a sua renda no consumo, quando a renda aumenta, o consumo vai aumentar de acordo com o valor da propensão marginal a consumir. Da mesma forma aqui, né, que a, a dependência do consumo em relação às expectativas, né, também está imbuído esse entendimento, embutido esse entendimento, né, de o consumo provavelmente responde menos do que proporcionalmente às flutuações da renda corrente. Mas aí merece só uma observação, tá? Por quê? Porque se você tem calculado que a sua renda média, sua renda permanente média ao longo da vida é tal, então se você tem uma flutuação da sua renda momentaneamente, que ela não vai afetar a média de sua renda permanente, então significa que não faz sentido e não tem lógica você mudar o seu consumo. Você vai manter o seu consumo naquilo que efetivamente, tá vendo? É, está relacionado com a média da sua renda ao longo do tempo, e não com a flutuação da sua renda, tá? Da sua renda corrente, porque você pode ter um grande aumento da sua renda, mas que ela não vai permanecer ao longo do tempo. Significa que o indivíduo, em tendo calculado isso, tá vendo? O seu consumo vai estar condicionado e amarrado
a média da renda permanente e não a média das flutuações temporárias da renda corrente. Da mesma forma, aí tá dentro da teoria, se a sua renda flutuar para baixo, né, momentaneamente, mesmo assim o indivíduo não vai reduzir o seu consumo, né, porque ele vai manter aquele consumo de acordo com a sua renda permanente ao longo da vida. O consumo pode variar mesmo que a renda corrente não varia, né? Aí ele já está se referindo a outros aspectos. Vamos dizer o seguinte: você daqui você tem não tem nenhuma uma questão, nenhum aspecto real, concreto sobre a variação de sua renda. Aí você diz assim, olha, a minha análise do que vai acontecer com a economia, com o país daqui a 5 anos, tá vendo? É essa. Então, eu sei que vai ser muito favorável em tudo. Nesse sentido, eu já vou embutir aqui, tá? No cálculo do meu consumo atual, tá vendo? Esse aumento da minha renda, se for uma perspectiva favorável. Então, só as expectativas, em algumas situações, faz com que o indivíduo ele possa aumentar, fazendo com que essas expectativas deles, né, influenciem, aumentando o valor da sua renda, da média da renda permanente ao longo do tempo, e faz com que ele aumente a sua renda, aumente o seu consumo. Se ele tem expectativas negativas, né, é evidente que ele, mesmo a renda estando num determinado patamar, ele pode reduzir, né, o valor do seu consumo apenas pelas expectativas que ele tem. Mas não é em decorrência da variação da renda, é em decorrência das variações das expectativas, positivamente ou negativamente. Às vezes, né, crises influenciam as expectativas, né, de crescimento da renda familiar dos consumidores, né, que nem eu estava falando. Né? Aí ele vai dar um exemplo, no caso, na crise, na grande crise que teve agora, né, de 2008 e 2019, 2008 e 2009, né, dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, as expectativas permaneceram relativamente estáveis até de 1990, em 1990, por quase 2 décadas, elas permaneceram estáveis, né? Até 2008, quando caiu abruptamente. E quando caiu, ela voltou, né, depois, caiu muito, né, ali em 2009, e permaneceu lá embaixo até 2014. E quando voltou, ela não voltou naqueles patamares, né, que estavam na década de 1990 e boa parte, né, da década do início dos anos 2000, antes da crise de 2008. Chamou a atenção o tempo que levou para as expectativas de crescimento da renda se recuperarem. Recuperou-se em níveis mais baixos, né? Quando ela se recuperou em 2014, foi em níveis mais baixos do que aqueles que prevaleceram antes do ano de 2008, quando estourou a crise. E aqui ele mostra, tá vendo? Eu não consegui, né, tirar uma foto ou escanear isso aí. Eu vou e ficou dessa forma aí esse gráfico. Mudança, né, esperada na renda familiar desde 1990, após a queda acentuada em 2008, as expectativas de crescimento da renda permaneceram baixas por um longo tempo, né? Então, de 2009 até 2014. E quando se recuperaram, né, como ele coloca lá no texto, ela não foi uma recuperação para os patamares que existiu, né, que eram prevalentes antes de 2008. Isso é um tipo de curiosidade. Hoje eu não sei quanto está, né, o valor, né, das expectativas, né, da renda, mas interessante é que quando foi para o fundo em 2009, né, permaneceu por um longo tempo lá embaixo. Então, isso aí é a parte, né, sobre a parte do consumo. O que as duas variáveis básicas que determinam, né, de quanto o indivíduo vai consumir. A sua riqueza total, a riqueza
humana e não humana, mais a renda corrente, principalmente que aquela parte específica, né, da renda do trabalho líquida de impostos. Agora vamos para o segundo item, que é a relação das expectativas com o investimento. Como as empresas tomam, né, as decisões de investimentos, tradicionalmente a gente já tinha visto, né, que o determinante do investimento, né, basicamente a taxa de juros, né, quando a gente vê nos modelos mais tradicionais, né, da macroeconomia, e a gente vai ver aqui como é que faz essa relação, né, da taxa de juros, e aí, quando ele vai fazendo agregando outros elementos, né, somente no capítulo 6, né, você tem a taxa de juros, principalmente a taxa de juros reais, mais o prêmio de risco, né, que a gente, acho que eu não vi com vocês nessa parte do capítulo 6. Nos tópicos anteriores, né, o investimento dependia da taxa de juros, né, realçando que importava a taxa de juros reais, né, e não a taxa de juros nominal. E o nível de vendas, né, o nível de venda corrente. Aqui considera-se que as decisões de investimento e de consumo de várias variáveis, né, além das aqui, né, considera-se que as decisões de investimento e de consumo dependem de várias variáveis. Aí está faltando a palavra depende. Né? Depende de várias variáveis, além das vendas correntes e da taxa de juro real corrente. Também depende das expectativas acerca do futuro. Então, apenas aqui vai ser, né? Ele faz essa observação, né, de que, além daquelas variáveis, né, que já tinham sido vistas anteriormente, de que influenciam o consumo e o investimento, também aqui está se considerando as expectativas. Uma empresa, né, ao decidir se investe, considerando as expectativas, deve fazer uma comparação simples. O que ela compara, né, para fazer para decidir se vai comprar uma máquina ou não. É interessante que essa questão do exemplo da máquina, ele dá no início, né, do capítulo anterior, do capítulo 14, e já utiliza aqui como se ele estivesse descrito. Né? Já no sentido de apenas para lembrar que ele já tinha mencionado. Né? É um gerente ou uma gerente decide comprar uma máquina e aqui ele repete os argumentos, mas considerando que a ideia da compra da máquina ele já falou, né, no capítulo anterior. No primeiro, calcula o valor presente dos lucros que espera oferir com uma máquina adicional. Então, vai comprar uma máquina, significa que essa máquina vai ter uma determinada vida útil, né, que vai estar exposta aqui, geralmente com qual o tempo, né, que se considera, né, para diferentes equipamentos, diferentes ativos. Né? Então, a primeira coisa é calcular o valor presente dos lucros que espera oferir de uma máquina. Se a máquina tem uma vida útil de 10 anos, tem de calcular o valor presente desses lucros, né? O valor presente hoje, né, desses lucros, para comparar se você está fazendo investimento, está gastando uma máquina hoje, então se você não calcular o valor desses lucros, o valor presente desses lucros, não vai ter como saber se vai ser vantajoso ou não fazer esse investimento nesse momento. Deve-se, então, comparar o valor presente dos lucros com o custo de adquirir a máquina. Então, você vai fazer um investimento, né, de 200 mil numa máquina. Né? Então, para comprar a máquina, o valor presente, né, que você das suas vendas que vai ser obtida, né, com essa máquina ao longo de 10 anos, o valor presente desses lucros, né, ele tem de ser, no mínimo, aí 200 mil, se estiver considerando que vai empatar a receita com a despesa. Né? Mas, para poder comprar mesmo, o valor presente dos lucros, né, ele tem de ser superior aos custos de comprar a máquina. Se o valor presente for maior que o custo,
a empresa deve comprar a máquina. Se for menor, que é o custo, não deve fazer aquisição, ou seja, não investe. No geral, né, de modo sucinto, ele faz essa afirmação, essa é a teoria do investimento, né, que é considerada, né, para a tomada de decisão pelos gerentes. Presta bem atenção aí, tá vendo? A ideia de modo sucinto. Claro que tem vários outros detalhes, várias outras questões que também são consideradas, mas está apenas fazendo essa apresentação aí de maneira um pouco grossa, né? Bem grossa, que é no sentido de comparar o valor presente dos lucros com o custo, né, do investimento. Para calcular o valor presente dos lucros esperados, primeiro a empresa deve estimar quanto tempo a máquina vai durar. Evidente que aí são detalhes, né? Tem a questão de considerar a depreciação, a taxa de depreciação, né? Mede quanto utilidade a máquina perde de um ano para o outro. Então, se você compra uma máquina por 200 mil, né? No primeiro ano ela vale 200 mil, no segundo ano ela já vale um valor vale 200 mil menos o valor da depreciação, e assim por diante. Né? Com base em esses estudos sobre depreciação de máquinas e construções específicas, eles utilizam números como 2,5% para prédios comerciais, 15% para equipamentos de comunicação e 55% para pacotes de software. Então, claro que os prédios, né, têm uma durabilidade maior, né, os equipamentos de comunicação, né, eles geralmente, né, devido ao retorno que tem, né, e ao mesmo tempo a durabilidade, tem uma depreciação maior, e os pacotes de software, tá vendo, tem uma taxa de depreciação bastante elevada. Tem deles que mesmo, né, que você tenha determinado tipo de software que tenha uma certa idade, mas todo ano eles estão se atualizando. Mesmo que seja um pouquinho de acréscimo, alguma coisa, mas a depreciação é muito elevada. O valor presente nos lucros esperados, a empresa, né, deve, então, calcular o valor presente dos lucros esperados, só para lembrar aí que, né, que esse valor presente dos lucros esperados é para comparar com os custos. Né? Se a empresa comprar uma máquina no ano T, ela gerará seu primeiro lucro no ano T mais um. Né? Representaremos esse lucro esperado por essa letra grega aí que eu não sei, com o sobrescrito E e com o subscrito T, mais, né, né, que esse lucro esperado, né, num tempo, um ano T mais um, né, representado por essa letra grega aí que eu não sei o nome. O valor presente no ano T desse lucro esperado, no ano, né, T mais um é dado, né, por pela razão, né, um dividido, né, por mais a taxa de juro real, multiplicado, né, pelo lucro esperado. Esse termo, né, está representado, né, aí tem uma figura, né, no próximo slide. Só para é a mesma coisa, né, só que ele coloca de forma bastante organizada uma figura, né, que ajuda bastante o entendimento da lógica. Né? Aqui não tem nenhuma dificuldade do entendimento, né? Mas ele é desenhado para entender a movimentação e a direção, né, do cálculo. Que você vai, né, calcular, né, o valor presente, né, no ano 1, tá vendo? Aí tá aí nessa parte de cima que ele está dizendo, né, que daquela forma está expressa aí nessa parte de cima da figura. E aí, para calcular para vários anos, né, é só ir multiplicando, né, pelo T mais um, T mais dois, T mais três, e assim por diante. Resumo, o valor presente esperado é igual ao valor descontado do lucro esperado,
do próximo ano mais o valor descontado do lucro esperado dos anos subsequentes. Decisão de investimento. A empresa deve decidir se compra ou não a máquina. Já foi visto lá um pouquinho lá atrás, né? Qual é? Ele disse assim, de forma resumida, de forma geral, a teoria do investimento, né? Você compara o valor do investimento, né? Com o lucro, com o valor presente do lucro esperado, tá vendo? Ao longo que você vai ganhar ao longo do tempo. Né? Então a empresa deve decidir se compra ou não a máquina. O que a empresa deve fazer é comparar o valor presente dos lucros, né, com o 1. Né? Aí ele está dizendo o seguinte, né, vamos considerar que esse investimento, né, vai ter um valor de 1. Então, comparar, né, o valor presente dos lucros, né, dos lucros esperados, né, com um que seria o custo, né, de hoje, né, o custo de hoje da máquina. É só uma questão de simplificação. Também considera que, em algumas situações lá, para simplificar, que os juros, às vezes, está dando zero, está dando aí até não tem muita, não precisa muito de cálculo, né, quando o juros é zero. Mas aqui, para ajudar a simplificação, ele está considerando que o valor do investimento é US$ 1. Né? Se o valor presente for menor do que US$ 1, a empresa não deve comprar nada, que a gente já tinha falado lá atrás. Né? Se o valor presente, né, for maior que 1, a empresa fará incentivos para comprá-la, sugerindo, né, uma função de investimentos da seguinte forma, né, que o investimento ele depende, né, do valor presente, né, do lucro esperado, comparado, né, com o investimento, né, que foi feito. Ele não está colocado aí porque ele está dando o exemplo, ele está considerando que é 1, né, não vai ter muita influência, só para facilitar o entendimento. Assim, o investimento depende positivamente do valor presente esperado dos lucros futuros, né, por unidade de capital. Quanto maiores forem os lucros esperados, maior o valor presente esperado e maior o nível do investimento. Quanto mais altas as taxas de juros, aí já é o contrário, né? Quanto mais altas as taxas de juros reais esperadas, menor o valor presente esperado e, portanto, menor o nível de investimento. E aqui, tá vendo? É outro termo que é muito comum nas provas. Né? Eu vou só, como ele não coloca, ele coloca como um box, né, aqui no livro, tá? E eu vou só ler uma parte aqui da, do conceito de Q de Tobin, para que vocês, tá dando, sempre lembrem, tá dando, do que significa, né, o Q de Tobin, porque ele é um conceito um pouco que corre um pouco por fora, mas que é muito utilizado, tá, também nas provas, né, quando está se tratando da questão da decisão de investimento. E vamos ver o significado. Eu não sei se eu vou ler todo, né? Aqui o box, né? O título do box é o seguinte: Investimento e Bolsa de Valores. Investimento e Bolsa de Valores. Onde ele vai, né, tratar essa questão do T de Tobin. Investimento em bolsa de valores. Suponhamos que uma empresa tenha 100 máquinas e 100 ações em circulação. Uma ação por máquina. Supõe ainda que o preço da ação seja de US$ 2 e o de uma máquina apenas US$ 1. Obviamente, a empresa deve investir e financiar essa compra emitindo uma ação. A compra de cada máquina custa US$ 1 para a empresa, mas os participantes da Bolsa de Valores estão dispostos a pagar
possa pagar 2 por uma ação correspondente a essa máquina quando ela estiver instalada na empresa. Tá? Então, eu não vou continuar lendo aqui, tá? Mas só que eu vou lendo, pulando partes, um pouco para dar a ideia aqui do que é o conceito do ter, né, de Tobin. Tá? Tobin desenvolveu uma variável correspondente, né, ao valor de uma unidade de capital já instalado em relação ao seu preço de compra e observou como suas variações se aproximam das do investimento. Ele utilizou o símbolo Q para representar a variável, e esta ficou conhecida como o T de Tobin, Q de Tobin. Sua construção é o seguinte: pega o valor total, né, das companhias, eu não vou ler aqui, tá? Vou só deixar, né, a respeito da ideia geral do valor, tá? Do conceito. A razão, né, nos fornece, na realidade, o valor de uma unidade de capital instalada em relação a seu preço de compra corrente. Esta razão é o que de Tobin. Intuitivamente, quanto maior o Q, maior será o valor de capital em relação ao preço de compra corrente, e maior deverá ser o investimento. No exemplo, né, no início da sessão, o Q de Tobin é igual a 2. Assim, sem dúvida, a empresa deveria investir. Quão estreita é a relação entre o Q de Tobin e o investimento? A resposta, ele tem uma figura aqui para mostrar uma proximidade entre o investimento e o Q de Tobin, né? Eu vou ver se eu coloquei aqui a figura. A figura aí, né? O lucro corrente versus o lucro esperado. Investimento e lucro se move na mesma, move muito mais junto. Eu vou lendo aqui a descrição, tá? A descrição da figura, tá vendo? Associada com os achados, né, de Tobin para a construção dele, do conceito. No eixo vertical esquerdo está a taxa de variação da razão entre investimento e capital. No eixo vertical direito está a taxa de variação do Q de Tobin. Essa variável está defasada, né, em um ano. Para o ano 2000, por exemplo, a figura mostra a variação da razão entre o investimento e capital para o ano 2000 e a variação no Q de Tobin para o ano de 1999, né? Que é no eixo vertical do lado direito. Isto é, um ano antes. O motivo para apresentar as duas variáveis dessa maneira é que a relação mais forte nos dados parece ser entre o investimento deste ano e o Q de Tobin do ano anterior. Dito de outro modo, as variáveis do investimento neste ano estão mais estreitamente associadas a variáveis na Bolsa de Valores do ano anterior e que a variação na Bolsa de Valores deste ano. Uma explicação plausível para isso é que leva tempo para as empresas tomarem decisões de investimento, construir fábrica e assim por diante. A figura mostra, né, uma relação clara entre o Q de Tobin e o investimento. Provavelmente isso não é porque as empresas sigam cegamente os sinais da Bolsa de Valores, mas porque as decisões de investimento e os preços das bolsas dependem dos mesmos valores, os lucros futuros esperados e a taxa de juros futuras esperadas. Então, o Q de Tobin, ele serve também, né, para um pouco auxiliar, né, na tomada de decisão. Por isso que ele faz esse parênteses, né, para registrar a existência do Q de Tobin, tá vendo? Como
uma relação que também mostra, tá vendo? O quanto, né, os lucros das empresas e os investimentos, né, estão associados, tá vendo, com o valor das ações, né, na Bolsa de Valores, ou ao contrário, né? É, ou ao contrário não, né? Ou seja, quando você tem uma mudanças, né, nos lucros das empresas, tem uma mudança nos investimentos que vai ter também uma modificação também no valor das empresas, tá vendo? Na Bolsa de Valores. E isso, de certa forma, tá vendo? É, como tem essas mudanças ou essas associações, significa que o lucro, né, está muito próximo, né, de uma relação muito próxima com o investimento da empresa. Da empresa não, das empresas, como ele aqui está tratando dos valores agregados. Um caso especial, né, que ele vai mostrar aqui, né, aí, é que o investimento depende da razão entre o lucro e o custo de uso. Né? Quanto maior o lucro, maior o nível de investimento, quanto maior o custo de uso, né, menor o nível, né, do investimento. É mesmo se você pegar, né, a equação lá atrás, podemos dizer o seguinte: você tem, você tem uma relação que o investimento, né, depende da taxa de juros real, quanto maior a taxa de juros, menor o investimento. É claro que aqui também, se você pegar uma máquina, né, associar ela com investimento, né, você tem uma máquina que está com 10 anos, uma máquina com 15 anos, evidentemente que essa máquina ela vai, né, ter uma influência também positiva ou negativa no investimento. Então, assim, quanto maior o lucro, né, maior o nível de investimento, né, porque se você tem um equipamento, né, que está com um nível de uso bastante elevado, esse lucro não vai ser igual quando essa máquina está no auge, né, da sua capacidade, da sua vida útil. Né? Então, assim, o investimento depende da razão entre o lucro, né, e o custo de uso. Né? Se você tem uma máquina, né, que está com um ano de uso, ela vai ter um impacto maior no investimento. Se ela tem 10 anos ou 15 anos, né, já imaginar que tem máquina que dure 15 anos. Da mesma forma, se você tem um lucro maior, favorece mais o investimento, se você tem um lucro menor, favorece menos o investimento. A teoria do investimento implica que o investimento deve considerar o futuro e depende fundamentalmente dos lucros futuros esperados. Como já foi visto lá atrás, né, calculando os lucros futuros, né, para comparar com o custo. Né? E na hora que estava comparando, lá estava dizendo que o custo era igual a $1. Se o lucro corrente for baixo, uma empresa que deseja comprar máquinas só poderá obter os recursos necessários se fizer empréstimo. Se fizer empréstimo. Aí até é totalmente diferente. Dá até para lembrar da teoria, né, da decisão do consumo. No entanto, se o lucro corrente for elevado, a empresa pode ser capaz de financiar seu investimento simplesmente retendo parte de seus ganhos sem ter de fazer um empréstimo. E aí está lá no capítulo anterior, diz o seguinte, né? Quais são as 4 formas de a empresa se financiar, né? Aqui está naquele item, né, de que a empresa está se financiando pelo seu lucro. Né? E aí está dizendo assim, se o lucro for grande, significa que é muito provável, está dizendo que a empresa não vai depender tanto de empréstimo. A mensagem básica é: o lucro atual mais elevado pode levar a empresa a investir mais. Se a empresa apresenta lucros correntes altos, pode avançar e investir como bem desejado. Assim,
O investimento depende tanto do valor presente esperado dos lucros futuros quanto do nível corrente dos lucros. Foi visto, né, no início, né, do item sobre investimento, da seção sobre investimento, que antes de considerar as expectativas, o investimento depende da taxa de juros, né, e das vendas correntes, né? E já foi visto, né, a relação que os lucros têm no investimentos, né, e agora sobre a questão das vendas, né? O que determina os lucros por unidade de capital? Resposta: fundamentalmente dois fatores: o nível de vendas, né? Então, quando você calcula, né, o, o valor atual, né, do lucro esperado ao longo do tempo, significa que você vai calcular isso, tá vendo, baseado, né, nas suas vendas, né, diferidas aí ao longo de 5, 6, 7 ou 10 anos. Então, o nível de vendas é determinante, né, para é, dizer quanto será o lucro por unidade de capital. E o estoque de capital existente. Né? Se as vendas forem baixas em relação ao estoque de capital, os lucros por unidade de capital provavelmente também serão baixos. Nessa discussão, sugerindo, né, a seguinte equação, né, que o, os lucros, né, ele depende, né, do, do, do lucro, né, das vendas, né, em relação ao estoque de capital. E aí, se você, né, aqui não é questão dos valores absolutos, não, é dos valores comparados. Né? Se o estoque de capital for muito superior, ou for muito superior, não, for muito grande em comparação ao nível de venda, significa que você vai ter uma influência negativa nos lucros. Mas, tá dando, se na relação de vendas, né, o nível de vendas for razoável, né, for muito favorável em relação ao estoque de capital, significa, né, que vai ser favorável aos lucros. O lucro por unidade de capital é uma função crescente da razão entre as vendas e o estoque de capital. Então, quanto melhor for essa razão, né, da venda em relação ao estoque de capital, mais favorável, né, melhor será o resultado do lucro por unidade de capital. Para um dado estoque de capital, quanto maior as vendas, maior o lucro por unidade de capital. Dadas as vendas, quanto maior o estoque de capital, menor será o lucro por unidade de capital. A figura, né, a seguir mostra que há uma relação estreita entre variações no lucro por unidade de capital e variações na razão entre produto e capital. O lucro diminui nas recessões e aumenta nas expansões. Então, aí a figura, né, o lucro por unidade de capital e a razão entre produto e capital deslocam-se em grande parte, né, junto. Deixa eu ver se eu leio aqui. Ah, vou ver aqui, né? Ele está mostrando essa relação, tá vendo? Eu vou só ler que para mim aqui não dá para verificar que as letras estão bem apagadas para mim. Não sei se para os alunos, talvez, que estão no computador dê para ver, mas quem está em celular, com certeza não vai dar para ver. Para mim aqui está muito é, difícil de ver. Aqui é a terceira, né, unidade que ele vai fazer a comparação entre as decisões de consumo e investimento. Né? Você, em tese, você tem semelhanças no comportamento na decisão de consumo e de investimento, também vai ter algumas diferenças que a gente vai ver. Né? A percepção pelos consumidores de mudanças atuais na renda, como transitórias ou permanentes, afeta suas decisões de consumo. E aí a gente e aí, verificou, né, que os consumidores sempre, né, estariam, né, se considerar a teoria do consumo da renda permanente, a teoria do consumo do ciclo de vida.
tudo aquilo que eles vão fazer, né, os consumidores vão fazer, ele está subordinado ao cálculo que ele vai fazer, tá, a sua renda permanente ao longo de sua vida. É no âmbito, né, teórico, tá? e, e essas, tá dando, são as principais teorias mais influentes, né, da determinação do consumo. Teoria do consumo da renda permanente e teoria do consumo do ciclo de vida. A percepção por parte das empresas, né, sobre se as variações atuais nas vendas são transitórias ou permanentes afeta as suas decisões de investimento. Então, está colocando aí semelhanças que tem entre o comportamento, né, nas decisões do consumo e as semelhanças com o comportamento nas decisões de investimento. Tanto os consumidores, né, como as empresas, eles consideram, tá vendo, as variações, né, na renda, considerando se elas são transitórias ou permanentes. Se forem permanentes, elas, tá vendo, tomam uma decisão em relação ao consumo. Se forem permanentes, tomam uma decisão permanente em relação ao investimento. A gente vai ver que tem diferenças, tá vendo? Que a decisão que é tomada pelos consumidores, ela se diferenciou do em relação às empresas, em relação aos investimentos, mas que é, são diferenças apenas num determinado aspecto, né, que a gente vai ver aqui na frente. Só voltando aqui, entendendo? Certo é que se considera para ambos, né, tanto para o consumo como para investimentos, as variações na renda, na renda atual, renda corrente. Há diferenças entre as decisões de consumo e investimento. Os consumidores, quando se deparam com um aumento na renda, que percebe como permanente, respondem no máximo com um aumento igual no consumo. Aí, como eu já falei, né, se a variação na renda for uma variação que eles acham que é transitória, não vai mudar o consumo. Mas se eles acham que a variação na renda vai ser incorporada ao cálculo permanente, vai modificar o valor permanente da sua renda, então eles vão modificar o consumo na mesma magnitude dessa variação, tá? Na variação da renda. O comportamento das empresas, quando se deparam com o aumento das vendas, que acredita ser permanente, então, o valor presente dos lucros aumenta, levando a um aumento do investimento. Aí, ao contrário do consumo, não implica que o aumento do investimento deve ser, no máximo, igual ao aumento das vendas. Por quê? Porque as empresas podem aumentar esses investimentos, né, além do valor, tá, da variação do nível de rendas, porque eles podem recorrer, não é que os consumidores não possam recorrer, é que as empresas recorrem aos empréstimos, né, e tendo essa perspectiva de que essa variação é positiva, significa que o aumento do investimento não vai ser limitado, né, pela variação no nível da renda, por causa da questão dos empréstimos. Aí tem outra coisa, né, que é muito comum, né, quando vai se discutir a macroeconomia, né, quando você vê alguém falando e alguém comparando, né, macroeconomia, falando de macroeconomia, é igualzinho, tá dando as decisões, né, de uma família, principalmente quando vai se falar de orçamento público e tudo, tá? Então, a pessoa está mostrando, está dando que tá dando, não consegue discernir, tá, com bastante tranquilidade, né, as diferenças, tá dando, entre a lógica, né, do orçamento público, por exemplo, da macroeconomia e o orçamento doméstico, que é estudado nos cursos de economia doméstica, né? Eu acho que ainda existe algum curso de economia doméstica no país, mas é bastante raro. Então, isso aí tem duas coisas, né? O seguinte, o consumidor vê, né? Observa a variação na renda. As empresas observam variações no nível de vendas, né? Não significa que, tá vendo, as empresas fiquem limitadas a mudanças, tá vendo, no nível de investimento, na mesma magnitude da mudança do nível de vendas, como os consumidores, tá vendo, ficam limitados na mudança do consumo
ao nível da mudança no nível da renda. Quando uma empresa decide que um aumento nas vendas justifica a compra de uma máquina, ela pode querer avançar com rapidez, levando a um aumento acentuado, mas de curta duração, nos gastos com investimento. Esse aumento pode superar o aumento nas vendas. Você pode comprar um equipamento, tá vendo? Que seja mais caro, tem um valor maior do que a variação no nível da renda, das vendas, porque recorrendo ao crédito. Essa diferença sugere que o investimento deveria ser mais volátil do que o consumo. O quanto mais volátil? É uma pergunta que sempre ele faz, mas tá vendo? Ele não vai fazer essa discussão, tá? Dessa volatilidade. Então, são isso que tá vendo? Trata esse capítulo, tá vendo? Incorporando, tá, a questão das expectativas, né, a questão do futuro nas decisões, né, de consumo e nas decisões de investimento, nas decisões de consumo dos indivíduos, né, das pessoas, e nas decisões de investimento das empresas. Seria isso, tá vendo? Se tiver gente aqui ainda, pode falar, pode fazer algum comentário, quanto se desejar. Professor, eu tenho dúvida, mas é mais sobre a atividade mesmo, não sobre a aula. Pode falar, É só sobre a forma de envio. diga aí. Sobre a forma de envio, porque eu não encontrei a opção lá no Moodle mesmo para enviar atividade. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Você está com ele aberto aí? Com ele, o Moodle? Sim? Sim. Mostra para mim aí, por favor. Tá, É, aparece assim, não, esta atividade não, alguma coisa, envio online. Só um momentinho que eu vou abrir aqui. compartilha aí para a gente. Sim, tô só procurando aqui o Moodle. Deixar gravado aqui, mas até nele eu esqueci. Carregando aqui, professor. Ah, já tá aparecendo. Eu que não tinha visto. Antes estava dando assim, não é possível fazer envio online, mas agora tá dando. Desculpa aí se eu atrapalhei. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Se Aqui não, não, professor. pode ir indo embora para cá. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, professor. Assim que eu puder, eu vou